Andréas Pereira volta a ser o nome da vez do Palmeiras, o plano A, e é por ele que o Palmeiras vai fazer os esforços nesses últimos dias, essa última semaninha e meia, quase 2 semanas de janela. Vem comigo para mais um vídeo do Calma Parmeiro, do Parmeiro News, mas já vai deixando o like, o hype nesse vídeo, a sua opinião, vocês aprovam o Andréas Pereira no Palmeiras ou não? Deixa sua opinião aqui e bora depois da vinheta. Andréas Pereira voltou ao radar do Palmeiras, e isso por quê? Deixa eu explicar a cronologia da coisa para vocês, temos muitas informações nesse vídeo, tá bom? E tem a ver com o inciso também, já vou trazer aqui mais informação sobre o inciso. Seguinte, primeiramente, o Palmeiras tinha negociações com o Andréas Pereira no início do ano, mas ele e staff preferiram ficar no Fulham porque ele tinha mais o restante da temporada, ele era importante e titular absoluto do time. O que mudou? A temporada acabou, ele iniciou como reserva e ele precisa estar jogando pensando na Copa do Mundo do ano que vem. Por isso, ele prioriza uma saída do Fulham para jogar, e principalmente no futebol brasileiro. Vocês vão lembrar que o Andréas Pereira ele tinha dito lá atrás que a prioridade é o Flamengo, que tal, agradece o Palmeiras, mas a prioridade é o Flamengo. Surgiu uma informação do Felipe do Futeboteco, Felipe Oliveira, a gente trouxe aqui em live inclusive. Depois, se vocês quiserem, vocês procurem aí no canal dele. Ele trocou ideia com uma pessoa que é próxima do Andréas Pereira. E essa pessoa revelou que o Andréas Pereira ficou muito chateado, decepcionado com o Flamengo. Porque o Flamengo fez uma janela de transferências aí toda galáctica nesse meio do ano. Trouxe 2 jogadores para a função, o Saul e o Carrascal. E nem sequer cogitou contratá-lo. Ele que dava preferência ao Flamengo, o Flamengo, vamos dizer o bom e velho, cagou e andou pro Andréas Pereira. Isso teria deixado ele chateado com o Flamengo e ele decidiu abrir as portas pro Palmeiras, decidiu dar essa prioridade pro Palmeiras. O staff dele sinalizou ao Palmeiras, mas até então não tinha proposta. Vamos voltar pro início do ano, quando o Palmeiras estava para contratar o Andréas Pereira ou não, e isso tem a ver com uma questão, uma informação que todo mundo sabe que tem isso, e eu vou trazer mais detalhes para vocês, que é sobre o time espelho. O Palmeiras trabalha com time espelho no seu scout. Como é que funciona? Ele tem um time espelho, né? Posição por posição, a forma como joga o time, que é a forma como o Abel vê o time e pretende montar o time. E aí, por posições, o Palmeiras tem o plano A, o B, o C, o D, enfim, várias opções por posição. Esse é o time espelho, com vários atletas que o scout identificou pro estilo de jogo do Palmeiras. Esse time espelho tinha o Andréas Pereira, que era um time espelho um pouco mais físico, de muito duelo e tudo mais, que era aquele time que o Abel jogava, de transição, de contra-ataque e tudo mais, ganhou tudo, era a forma como o Palmeiras jogava. O Andréas Pereira, ele se encaixava como um 10 nesse time espelho, certo? Um camisa 10 que ia ser o cara fora acima da média nesse time espelho. Ok? Pegaram essa informação? Teve a negociação frustrada e o Palmeiras descartou o Andréas Pereira. Tirou ele do time espelho porque já era uma negociação que não tinha funcionado. O ano foi passando, o Palmeiras foi fazendo contratações, foi identificando algumas situações, foi mudando o estilo de jogo e após o Mundial o Palmeiras definiu de uma vez por toda mudar as características do time espelho. O Abel não quer mais um time físico, um intenso de transição. O Abel quer um time de posse de bola, um time de toque, de passe, de posse de bola no campo ofensivo, não só na defesa, de construção de jogadas. E aí muitos dos nomes que estavam no time espelho foram retirados. Trago aqui, por exemplo, o nome Metinho, jogador do Basel da Suíça. Vocês sabiam desse jogador? Base do Flu, jogou com o GFT no Flu, que era considerado o novo Pogba. Ele estava nesse primeiro time espelho do Palmeiras. Não, ao que se sabe, ele não está nesse segundo time espelho. E aí foi montado um novo time espelho, com jogadores mais técnicos, mais de controle de bola, mais protagonistas. E o Andréas Pereira não foi colocado nesse time, talvez pela negociação frustrada. Surgiu então um movimento de internet, a gente começou aqui no Calma Parmeiro, mas eu não vou ter a pretensão de falar que fui eu que comecei esse movimento, porque outras pessoas falaram, mas chamou muita atenção o post que eu fiz, né? Pô, galera, o Palmeiras procura um camisa 8, era na época de De Ossa, Ruiz ainda. Mas por que não Andréas Pereira? E esse post viralizou, quase 1 milhão de visualizações nesse post, muita gente comentando, compartilhando. A partir daí, recebi a informação de uma pessoa de dentro do Palmeiras, uma pessoa que eu não posso citar, uma fonte, óbvio, mas é uma fonte famosa, digamos assim, não é um amigo de um parente, de um sei lá o que, é um cara que vocês conhecem o rosto dele, é uma pessoa pública, né? Essa pessoa me trouxe essa informação
óbvio que eu não vou revelar quem é essa pessoa, de que um movimento de internet chegou até o Palmeiras e lá dentro eles falaram, pô, por que a gente não cogitou Andreas Pereira, né? E aí esse movimento de internet, que eu acho que tem a ver com aquele movimento que a gente fez em live aqui, abriu os olhos do scout. O scout foi lá, analisou e chegou a uma conclusão. Vocês lembram do que eu falei no início do vídeo? O Andreas Pereira era visto como um 10 nesse time espelho do início do ano. Eles analisaram e identificaram que agora, para esse novo time espelho de um time mais técnico, ele é o perfil perfeito para a camisa 8, a posição do Richard Rios. Que hoje a gente sabe que o Evangelista, e até o Rios já vinha sendo utilizado assim, muito mais como um meia central do que um segundo volante. E o Andreas Pereira é o nome ideal para isso. Um cara que faz 10, mas também faz 8. Mas aí a gente volta para o início dessa janela. O Palmeiras tinha definido que ia trabalhar com 2 nomes para esse mercado. Um 10 e um 8. O 10 já pensando na saída do Rafael Veiga, que deve vir a acontecer no final do ano. E o 8 para ser o substituto do Richard Rios, certo? O Palmeiras tinha definido que, depois de toda a grana recebida pelo Richard Rios, ele ia aportar uma boa parte no camisa 8 e ia fazer uma aposta no camisa 10. A ideia era Marcel Ruiz e algum 10 que a gente não sabe os nomes, poderia ser o Evander, enfim, um cara que fosse mais barato. Depois que deu errado o Marcel Ruiz, surgiu a possibilidade de Julio Enciso. E aí o Palmeiras inverteu. Vamos fazer o aporte no camisa 10, que é o Julio Enciso, e trazer um 8 um pouco menos badalado. Poderia ser o Denilson do Cuiabá, enfim, poderia ser um cara nesse perfil, certo? E aí chegamos na situação, chegamos cronologicamente nesse momento, em que o Andreas Pereira abriu as portas para o Palmeiras, mas o Palmeiras já estava em negociação com o Enciso e deixou em stand-by o Andreas Pereira, certo? Até aí ok. O Léo Holanda e uma galera do Palmeiras viajaram para Londres para negociar com o Enciso. Não com o Andreas Pereira, não tem nada a ver com o Andreas Pereira. Para negociar com o Enciso. Mas já cientes de que, pô, se der errado com o Enciso, o Andreas Pereira já tá por ali. É Londres também, tá? É Londres também, o fulano é de Londres também. E aí chegamos no dia de hoje, né? No dia de hoje, dia 20/8, às 19h50, no momento que eu tô gravando esse vídeo, mas essa notícia é de um pouquinho mais cedo, que é essa aqui, ó. Notícia do David Ornstein, do The Athletic. A Blue Co, né, que é a empresa lá, o dono do Chelsea, do Strasbourg, fechou com o Julio Enciso. Julio Enciso irá para o Strasbourg como uma ponte para depois ir para o Chelsea. Não chega a ser um empréstimo, ele fechou com o Strasbourg, mas com essa promessa de ir para o Chelsea. Basicamente o que o Textor faz às vezes contratando jogador para o Botafogo, já com ponte para o Lyon. Então acabou a possibilidade de Julio Enciso no Palmeiras. Enquanto o Léo Holanda estava lá para negociar, ele fechou com o Chelsea. E o Léo Holanda e sua turma ainda estão em Londres e agora irão com tudo para a contratação de Andreas Pereira, que era o plano B, e muita gente havia noticiado que, pô, é um plano B, mas assim, teve uma reaproximação, mas nada demais. Nada demais, porque o Palmeiras não poderia trazer Enciso e Andreas Pereira, porque o aporte no Andreas Pereira vai ter que ser algo um pouquinho maior. A partir do momento que Enciso não vai vir, Palmeiras vai com tudo no Andreas Pereira e não vai trazer mais 2 nomes. Se conseguir fechar, vai ser só o Andreas Pereira, o jogador que faz a 8 e o jogador que faz a 10. E aí, falando em contrato, ele já está no seu último ano de contrato com o Fulham. Em janeiro ele pode assinar um pré-contrato com outro clube. O Palmeiras no início do ano tinha oferecido 18 milhões por ele. O Palmeiras estava negociando nessa casa aí. Hoje o valor dele caiu. Até por ter passado 6 meses e por ele já estar podendo assinar um pré-contrato em breve. Ainda não há uma negociação, um número estipulado, mas muito provavelmente o Palmeiras, o que ele ia oferecer pelo Enciso, ali 14, 15 milhões de euros, pelo Andreas Pereira, esse valor pode ser, pode dar negócio. O Palmeiras por 15 milhões pode trazer o Andreas Pereira, que já deu sinal verde para o Palmeiras e que agora só depende dessa negociação se desenrolar nos próximos dias. Um outro ponto é o seguinte: o Fulham está tentando a contratação do Kelvin, do Kevin, né? Ex-jogador do Palmeiras, que está no Shakhtar, e o Palmeiras tem um bom percentual do Kevin. Caso aconteça a negociação pelos valores que estão sendo estipulados, o Palmeiras teria direito a 5 milhões de euros que o Fulham ia pagar para o Palmeiras por ser o clube formador. Então, desses 15 milhões de euros que o Palmeiras pagaria pelo Andreas Pereira, existe sim a possibilidade do Palmeiras pagar 10 e abater do valor do Kelvin. Então seria uma negociação onde o Palmeiras pagaria 10 milhões de euros basicamente e abriria a mão do percentual do Kevin para trazer o Andreas Pereira, novo 8/novo 10 do Palmeiras.
Trouxe todas essas informações, quero saber a opinião de vocês, vocês aprovam o nome de Andreas Pereira? Esse ficou um vídeo mais longo de mercado da bola, mas justamente porque são muitas informações, é uma cronologia muito louca, mas tá tudo explicadinho aqui pra vocês. Deixa aqui a opinião de vocês, se puder deixa o like, ó, por favor, deixa o like, mas se puder deixa o hype também. Tem um hypezinho que é de graça, ou tem o que você doa um certo valor, pra ajudar o vídeo a ser mais entregue. Faz a boa aí pra ajudar o nosso trabalho, fechou? E se inscreve aqui no canal Parmeiro que tem vídeo de Palmeiras todos os dias, tem lives de segunda a sexta às 15 horas, e a gente se vê no próximo vídeo. Avante palestra!